Número 3, com o título Ciúme, o mal que prejudica a família. O nosso textual está dizendo em Tiago, capítulo 3, versículo 16, porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. O ciúme é uma obra da carne e só o fruto do espírito é capaz de superar as consequências ruins dessa emoção. Então, o ciúme é algo devastador. Nesta lição, nós vamos usar o exemplo ali que houve entre os irmãos de José. Mas nós também sabemos, né, que este sentimento, essa emoção, ela pode aflorar no âmbito conjugal, no âmbito do trabalho, no âmbito da igreja, em qualquer âmbito. Por quê? Porque o ser humano está, o ser humano está propenso a qualquer tipo de sentimento. Por isso temos que vigiar e estar cuidando da nossa alma, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. A leitura bíblica em classe se encontra em Gênesis capítulo 37, versículo 1 ao 4. Depois também depois vem os versículos 11, 18, 23, 24 e 28. A introdução está dizendo: a história dos filhos de Jacó não é só comovente, mas dramática. José, o filho amado do patriarca, foi alvo do ciúme dos seus irmãos. É verdade que Jacó tinha certa preferência por ele, por isso tornou-se uma pessoa de confiança do velho pai. José delatava todas as más ações dos seus irmãos ao patriarca. Então a lição de hoje não tem o objetivo de tratar dos aspectos gerais da história de José, mas enfatizar essa relação de conflito dentro da família de Jacó. Vejamos as consequências para uma família em que a inveja e o ciúme estão presentes. Então nós vamos tratar deste assunto específico agora, através desta lição. Na parte primeira, a falha no tratamento dos filhos. Então isso aqui é algo muito presente aqui nesta lição que nós estamos falando. Na lição passada falamos também sobre isso, porque no âmbito familiar, é o âmbito mais atacado pelo inimigo, aonde nós temos que ter este cuidado. No item 1 aqui, ó, preferência de Jacó. Então, em Gênesis 37, lemos que Jacó amava José mais do que todos os seus filhos. É possível que o patriarca tenha percebido que havia algo especial em relação a José. Entretanto, independente de ser o filho da sua velhice, José era um dos muitos filhos que havia gerado. Então, José era o filho ali de número 11. E José, ao nascer da esposa preferida de Jacó, né, que é a Raquel, então, e também Jacó já estava na sua velhice. Então Jacó fez essa predileção. É claro que José, ao crescer, nós vamos ver que José, ao crescer, né, ele vai se destacando entre seus irmãos, porque ele era o filho mais obediente, era o filho que se dedicava mais ali àquilo que o pai lhe pedia, mas Jacó não soube lidar com esse aspecto. Então, todas as histórias que tem na Bíblia, elas servem para nós de lição, para que nós tenhamos este cuidado. Então, os pais não devem fazer predileção dos filhos. É claro que tem aquele filho que tem um pouco mais de independência, consegue fazer as coisas mais com independência, tem outros que são mais dependentes, mas o amor tem que ser o mesmo, tomarmos muito cuidado com isso, viu? Para que não haja nenhum tipo de problemas. Porque na lição 2, que é a lição passada, que está aí no canal, no nosso canal, estudamos a respeito do problema gerado pela predileção de Isaac e Rebeca, ali entre Esaú e Jacó, que eram os gêmeos, né? Então aqui, na história de José, veríamos que a predileção de Jacó produziu ciúme e a inveja entre os irmãos, as consequências graves dessa prática dentro da família. No item 2 aqui, o ciúme em meio à preferência. No item 2 da primeira parte, Jacó não mediu as consequências ao presentear seu filho com uma capa de várias cores, então numa clara atitude de preferência. E isso provocou ciúme nos demais filhos de Jacó. Então quando Jacó dá para José nessa capa, então essa capa estava destacando José entre seus irmãos, como se Jacó estivesse dando a José uma liderança sobre os seus irmãos. Então, ora, José era o 11º filho. Então, quando os mais velhos sentiram-se alijados, ou seja, sentiram-se lançados fora do amor do pai, encheram-se de fúria. Então, diz a palavra do Senhor que
eles aborreciam, né? Eles aborreciam, diz assim no versículo 4, Gênesis 37:4, vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais do que a todos seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente, ou seja, toda hora que eles iam tratar algo com José, eles tratavam de maneira não pacífica, ou seja, sempre de maneira desagradável, sempre de maneira truculenta com seu irmão. E nós temos que tomar esse cuidado na convivência familiar. Nós precisamos tratar um ao outro com respeito. Veja bem, pastor, quando eu estiver nervoso no âmbito familiar, como é que eu devo fazer? Olha, é sempre bom lembrar um conselho muito simples. Qual é este conselho? O conselho é o seguinte: trata ali o seu familiar como se ele fosse uma pessoa ali estranha, por exemplo. Por quê? Porque você teria que tratar de maneira educada. Então faça dessa forma, entendeu? Então vamos ter esse tratamento educado, cortês, para que o Senhor tenha compaixão das famílias de cada um de nós. No item 3 aqui, a inveja não permite compreender os desígnios de Deus. Então, além desse presente do pai a José, também havia os sonhos de José que o colocavam sempre em superioridade em relação aos seus irmãos. Então, o sonho dos molhos de trigo, o sonho dos corpos celestes que inclinavam-se diante de José. Então, quando José contou os sonhos, né, os irmãos entenderam. E teve um dos sonhos lá que o próprio Jacó, né, ficou olhando assim. Por quê? Porque os sonhos eram muito claros. O que os sonhos diziam? Que todos os demais irmãos se inclinariam diante de José e até mesmo o pai de José. Por quê? Porque isso era uma revelação que Deus estava trazendo a José de algo que aconteceria anos depois. E José, quando fala isso, José não falava com arrogância, mas os seus irmãos entendiam isso com certa arrogância, né? Então é este que é o cuidado que nós temos que ter. Então, temos que ter esse cuidado ao tratar, ao falar. Então, quando ele contava isso aos seus irmãos, fizeram com que eles entendessem que José agia com arrogância e despeito em relação a eles. E por isso rejeitavam. Os sonhos tinham um caráter profético, mas os seus irmãos entenderam como uma atitude presunçosa da parte de José. Então, não podiam enxergar o que aconteceria alguns anos depois. Veja bem, os irmãos de José também erraram. José também, aqui ó, Jacó errou, José errou também, os irmãos dele também errou, porque são seres humanos. Nós precisamos ver o erro de cada um e saber nos comportar. Os irmãos de José, por exemplo, erraram com José. Mas quando nasce, né? Quando nasce o irmão de José, que Raquel tem mais um filho, e depois que José fica sabendo, porque esse menino José ainda não tinha conhecimento dele, o que acontece? Acontece o seguinte: aí os seus irmãos depois, um deles ainda falou assim: não, nosso irmão mais novo morreu e esse aqui veio depois, e se o nosso pai não tiver este menino de volta, ele vai morrer, então fique comigo aqui. Então depois eles aprenderam a lidar com isso, tá vendo? Então depois os seus irmãos aprenderam a lidar, por quê? Porque depois quando nasce o irmão mesmo de José, que seria o 12º filho de Jacó, filho homem, é claro que esse menino foi muito especial, Benjamim foi muito especial para Jacó. O que acontece então? Aí os seus irmãos souberam lidar com isso, tá vendo? Como que Deus também trabalha os corações. Na parte 2 aqui, o ciúme como causa de conflito. No item 1, a túnica símbolo do desprezo. Então a vestimenta tradicional do povo antigo era no máximo de 2 cores. A túnica colorida de José o colocava em posição de destaque, e isso seus irmãos perceberam, essa predileção do seu pai, e isso causou o quê? Causou aquele ciúme. Então ciúme derivado da má atitude do patriarca. Então o Jacó não soube lidar com isso. Lógico que José era mais obediente, lógico que José sabia fazer um relatório do campo, né? Porque todos eles eram um trabalhador do campo, iam ali apacentar as ovelhas, depois precisavam de um relatório. E os irmãos sempre fazia corpo mole em alguma coisa. O José não, o José trazia aquele relatório confiável. Então ele ganhou a confiança do seu pai, mas seu pai não soube também lidar com isso. No item 2 aqui, ciúme, o agente do conflito familiar. Os irmãos de José sentiram-se ignorados pelo pai. Por outro lado, em relação de desfrutar do favoritismo do pai, José agiu com inexperiência, imaturidade e arrogância. Então José também não tinha experiência. José simplesmente obedeceu ao pai. É relatório, falou: quer, pai? É relatório. Então aqui, ó, os irmãos fez de errado, fez aquilo de errado, fez aquilo outro de errado. Então José também não tinha a maturidade de saber lidar com aquilo, né? E de conversar com seus irmãos. Por quê? Porque ele era o filho mais novo também. Então vocês vejam bem que todos nós erramos. Quando nós admitimos que todos nós erramos, fica mais fácil de nós acertarmos e nos perdoarmos. Ah, pastor, mas o fulano errou mais comigo. Não importa. Todos nós erramos.
Tem um ditado que diz assim, ó, quando um não quer, dois não brigam. Então, se houve desavença, então infelizmente todos nós erramos, correto? Por isso encheram-se de rancor e ódio, desejando até mesmo acabar com a vida do seu irmão. O ciúme é uma emoção, é um sentimento que tem origem no egoísmo e como uma infecção que se espalha no corpo doente, né? A inveja, o rancor, o ódio geralmente tem o nascedor no ciúme. Então vem o ciúme, vem essa emoção e do ciúme, vem esse sentimento, aí vai gerando o que? Rancor, ódio, inveja, facção, divisão, e o próprio Provérbio 6:34 diz: o ciúme desperta o furor. Então nós temos que ter este cuidado. O apóstolo Paulo também fala sobre isso, né? Que provoca contenda, dissensões e tem origem aonde? Tem a origem na carne, ou seja, na carnalidade. Paulo diz assim, ó, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Quer dizer, ele está fazendo uma pergunta retórica, né? Que a resposta é sim. No item 3 aqui, a extensão do ciúme. A extensão do ciúme. Na presente lição, analisamos o ciúme na relação entre os irmãos. Mas ele está presente aonde? Ele está presente em todas as relações humanas. O ciúme pode trazer problema na vida conjugal, nas amizades sinceras, no relacionamento profissional e etc. Geralmente, onde o ciúme está presente, existe o quê? Existe o desprazer, o desgosto. Então o inimigo age muito, viu? O inimigo age através de uma coisa pequena que é o ciúme e vai trazendo coisas gigantescas, né? Então não tem o ciúme, sobra desconfiança, insegurança, um controle, posse, a pessoa passa a ser possessivo, principalmente no relacionamento entre namorados, entre marido e mulher. Tem que tomar muito cuidado. Então tem que haver o quê? Tem que haver essa análise. Por quê? Porque um ciúme controlado, não sei nem se a palavra correta seria, a frase correta seria essa ciúme controlado. Então, na verdade, tem ali, quando é uma coisa controlada, se é que há controlada, mas só para a gente entender, é na verdade um ato de cuidado. Então, existe aquele cuidado. Fulano, não faça assim, não, você está com ciúme de mim, não. É um cuidado para que a pessoa não pense mal de você. Agora, o descontrolado já é aquele que vê defeito em tudo, já fica ali arrumando confusão. Então, essa diferença entre o ciúme controlado e o ciúme descontrolado tem uma linha tênue, né? Muito difícil ali de se entender, e que Deus tenha misericórdia dos casais, das relações familiares, e que nós possamos também entender que precisamos nos consertar e muitas vezes precisamos do quê? Precisamos de um aconselhamento pastoral e talvez até mesmo de uma terapia, né? Então precisamos admitir assim, tá certo? Parte 3, os males do ciúme. No item 1, o ciúme pode causar tragédias familiares. Não são poucas as notícias de tragédias conjugais em que o ciúmes é a causa, né? Não são poucos os casos em que pessoas prejudicam as outras por causa de ciúme. Não foi diferente no tempo de Jesus, em que a casta sacerdotal ficou enciumada. Por quê? Porque estavam invejosos, porque a extensão do ministério terreno de Jesus ia crescendo cada vez mais. A inveja levou o quê? O ciúme. A inveja levou à dissensão, à facção, levou até que eles crucificassem o nosso Cristo, crucificassem Jesus. Alguém vai dizer, pastor, mas Jesus veio para morrer por nós. Sim, claro que ele veio para morrer por nós, mas o que levou ele até a cruz foi a inveja dos sacerdotes. Claro que ele morreu pelos nossos pecados, mas nós vamos ver ali o que? Nós vamos ver que os sacerdotes, a maneira que eles agiam ali, era uma maneira que de ciúmes, de facção, de inveja, e nós temos que fugir desse sentimento. No item 2, o ciúme entre os santos de Deus. Se de maneira geral o ciúme obsessivo surge da parte dos cônjuges, terminando quase sempre em violência, separação e ofensa mútuas, infelizmente entre os santos, entre os crentes, o ciúme também pode minar as relações das pessoas que outrora eram próximas. Assim, por ciúmes, o que acontece? Através do ciúme vem o quê? Vem calúnias, vem difamação, vem ofensa entre os irmãos. Nós temos que tomar este cuidado, viu? Entre os colegas de ministério, que o Espírito Santo guarde os nossos corações, de modo que nós possamos vigiar. Veja bem, não sejamos cobiçosos de vanglória, provocando uns aos outros,
tendo inveja um dos outros. A Bíblia está dizendo isso lá, Paulo escreveu em Gálatas 5:25, no item 3 aqui, da parte 3, vencendo o ciúme. Em primeiro lugar, é preciso alimentar coisas boas, ele precisa alimentar coisas boas, coisas positivas, né, dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. Há um conselho aqui em Filipenses 4:8, diz assim, ó, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se existe alguma virtude, e se há algum louvor, se existe algum louvor, nisso pensar. Então ocupe a sua mente, ocupemos a nossa mente com coisas boas, com coisas que vão nos edificar. Em segundo lugar, é muito importante saber se a emoção do ciúme está impactando e comprometendo a qualidade da vida, né? É aquela coisa que nós acabamos de falar ali poucos instantes atrás. Este ciúme é um cuidado. Ele é um cuidado com a pessoa? Sim. Não, então, ou é uma coisa que já está virando doentia. Ah, pastor, como é que a gente vai saber? Analise, peça o Espírito Santo, peça a graça, peça um conselho para um pastor, peça um conselho para uma pessoa que está aí orientada pelo Espírito Santo para te ajudar, viu? Para que nós possamos vencer. Se a constatação for afirmativa, né, está sendo possessivo, é importante procurar ajuda pastoral e até mesmo psicológica, viu? Alguém fala assim, ah, pastor, mas crente pode ir no psicólogo? Claro que pode. Crente pode ir no psiquiatra? Claro que pode. Por quê? Se você vai no pastor, está com o joelho lá, pastor, meu cair, meu joelho está inchado, ora por mim, Senhor, abençoe e cura. No outro dia ele continua ali doendo, onde vai? Você vai ali no ortopedista e você vai fazer um tratamento. Mesma coisa, são problemas da área psicossomática, da área psicológica. Então, aos profissionais para que você possa se tratar, então vá se tratar, não é vergonha nenhuma. Nós precisamos, Deus deixou os profissionais para estar nos ajudando, né? O amor, vamos lembrar disso aqui, ó. Paulo escrevendo lá, o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Então a palavra de Deus ainda é o melhor antídoto para tratar as emoções negativas. Então encha-se do Espírito Santo, encha-se de Deus. Se necessário for, procure também um profissional para estar te ajudando, viu? Procure orientação do teu pastor. Conclusão, o ardor emocional denominado ciúme deve ser impedido de prosseguir, de prosperar seu caminho de destruição moral, física e espiritual, porque tudo isso ele faz, viu? O apóstolo Paulo aconselha-nos que andemos dignamente e evitemos contendas e ciúmes. O único modo de deter o poder destrutivo do ciúme é desenvolver o fruto do Espírito. Para quê? Para que a gente possa enfraquecer essas emoções humanas provenientes dos vícios da alma. Então a alma é a sede das emoções, tem hora que tem uns vícios, né? Aquilo que às vezes quando a pessoa ainda não é crente, a alma era odiosa e qualquer coisa queria, né? Porque o meu sangue sobe, eu tenho que tirar isso a limpo. Agora você está em Cristo, meu querido, agora você está em Cristo, né? Vença os vícios dessa alma, amém? Vamos para as perguntas. Número 1, o que lemos em Gênesis 37:3, diz assim, ó, e Israel, que é Jacó, né, amava José mais do que a todos seus irmãos, porque era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Então, isso aqui aumentou mais o problema entre eles, entre os irmãos. Pergunta 2, como os irmãos de José entenderam os seus sonhos de caráter profético? Como que eles iam entender, né? Entenderam como uma atitude presunçosa da parte de José, como se fosse uma arrogância de José, mas não era, tá ok? Pergunta 3, em que posição a túnica colorida colocava José? Colocava uma posição de destaque em relação aos seus irmãos, por isso o ciúme aumentou, né? O que sobra no ambiente dominado pelo ciúme? O que sobra no ambiente dominado pelo ciúme? Sobra a desconfiança, a insegurança, o controle, a possessão, é só o maligno agindo ali para trazer contendas, divisões, violências, né? Então que o Senhor nos guarde e seja repreendido em nome de Jesus esse mal. Pergunta 5, qual é o melhor antídoto para tratar as emoções negativas? É encher-nos da palavra de Deus. Ouça hino, ouça a palavra do Senhor, peça perdão, procure se colocar na posição do outro, né? E vença, viu? Seja feliz, não se incomode com aquilo que as pessoas dizem. Ah, mas o fulano falou mal de mim, ele estava naquele momento ruim dele lá, pode ter passado uma inveja no coração dele, ele falou, mas agora esquece isso, vamos vencer isso, vamos tratar um ao outro bem, e que o Senhor nos ajude e nos fortaleça em Cristo, amém? Até a próxima aula.